Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, quem vos fala é teu irmão em Cristo, apóstolo Douglas Ferreira. No meu coração tenho uma alegria muito grande de poder falar com você, já na manhã, na tarde, na noite deste dia. Por que digo isto? Porque não sei a hora em que tu vai assistir este vídeo. Para você que me assiste à noite, boa noite. Para você que me assiste pela manhã, bom dia. E para você que me assiste pela tarde, boa tarde. Querido, eu quero compartilhar uma palavra do céu, a palavra que cura, que liberta, que transforma, a palavra que edifica, que penetra, esta palavra que tem o poder de convencer o homem do seu pecado. No livro de Oséias, capítulo 4, do verso 6, a palavra de Deus vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Em algumas versões, há de dizer: o meu povo se destrói, o meu povo se corrompe, e assim por diante. Mas o que eu quero que tu entenda na noite deste dia, na manhã deste dia, na tarde deste dia, eu quero que tu compreendas, querido, que Deus ele está nos dando uma direção, uma orientação do perigo que a gente corre quando não conhecemos a palavra e então comemos de qualquer alimento, então se alimentamos de alimento que não temos conhecimento se este é bom ou não é. O que eu quero dizer com isto? Nem toda palavra ela procede de Deus, nem todo interpretamento, assim posso dizer, porque a palavra não foi feita para ser interpretada da maneira que eu quero, e sim da maneira em que ela foi inspirada pelo próprio autor, o Espírito Santo. Então, muitas das vezes, tu erra, tu falha, porque alguém não conhecendo te instrui também de forma errada, e devemos instruir a palavra do nosso Pai de uma forma correta. Não é eu quem vou poder transmitir para você, falar para você do que eu acho. A minha opinião, ela fica muito abaixo daquilo que é uma revelação de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus, ela é rema, ela é revelada. Então, todavia que eu vou ministrar uma palavra, ela vem revelada do céu, ela vem com uma direção para cada vida. E o que eu quero dizer com isto? Vou trazer para você uma parábola, trago para você uma parábola em que também ouvir, do pastor Rodrigo Silva, arqueólogo, homem de Deus, e eu quero trazer para você um pouquinho do que eu aprendi, para que tu entenda, irmão, o que é perecer pela falta do conhecimento. Obviamente, querido, que eu não vou trazer da mesma maneira em que ouvi, tá? Se você já ouviu de uma outra forma, maneira, não me interprete de forma errada. Eu não estou aqui a copiar ninguém. O meu intuito aqui é compartilhar aquilo que eu aprendi e aquilo que eu aprendo de bom ou errado. Eu vou trazer para você. Por que, apóstolo? Porque se é errado, eu também preciso alertar você. Não faça porque é errado. E quando é certo, eu preciso lhe dizer: faça porque é certo. Então, querido, quando eu digo que perece por falta do conhecimento, há uma parábola contada que uma igreja vai trocar de pastor. Essa igreja fazendo a troca de um pastor, o pastor novo que chega para esta igreja, ele chega e passa a observar a igreja que agora está sobre o seu comando, está nas suas mãos. E aí ele está olhando um a um, departamento a departamento, e então ele chega a 3 crianças, e ele fala com essas crianças assim. A primeira que chega, ele diz: quem foi quem derrubou o muro de Jericó? E essa criança olha para ele e diz, assustada: não fui eu, não fui eu, não fui eu, e sai correndo. E logo uma segunda criança passa por ele, e ele chama ela e diz: vem cá, foi quem derrubou o muro de Jericó? E novamente a criança assustada olha e diz: não foi eu não, eu estou falando sério, não foi eu. E uma terceira criança, claro, uma menina, agora, ela vai chegar também, e vai então o pastor vai perguntar a ela: quem foi quem derrubou o muro de Jericó? E ela novamente, ela assustada, vai dizer ao pastor: não fui eu. E começa a chorar dizendo: não fui eu. Se tivesse sido eu teria falado a verdade, eu teria contado, mas não fui eu. E o pastor fica assustado com aquilo dali, e então ele vai à direção das crianças e percebe que as crianças entram na sala, ou na salinha, melhor dizendo, em que a professora está ali aplicando uma aula para as crianças, posso dizer um curso bíblico, uma aula bíblica, e ele então chama essa professora e diz assim: olha, eu chamei aquelas 3 crianças ali, 2 meninos e uma menina, e perguntei a cada qual quem foi quem derrubou as muralhas de Jericó. E ambos me responderam
que não foram eles. A menina chegou a chorar dizendo que se tivesse sido ela teria contado, teria falado. Então a professora das crianças disse assim, olha, eu sei que aqueles 2 meninos ali, eles são um pouco para frente, eles são teimosos demais. Mas verdadeiramente, se fosse aquela menina ali, ela teria falado a verdade. Se ela disse que não foi ela, não foi ela. Irmão, o pastor toma um susto muito grande. Então ele resolve fazer uma reunião na igreja. E nesta reunião que ele vai fazer, ele chama todos os membros. E ali está também o pastor ancião, é o esposo desta professora. E observa, irmão, que na reunião ele vai citar o que aconteceu. Ele vai falar do acontecido, porque ele está assustado. E então, ele falando, olha, eu perguntei, as crianças não souberam me responder, a professora disse que se tivesse sido a menina, ela teria falado a verdade. E então o pastor ancião, o pastor antigo da casa, esposa dessa professora, ele estava presente, ele disse assim, olha, para não haver problema, não ter confusão, fala-me qual é o valor desse muro, que eu vou fazer um cheque e vou pagar agora. Queridos, moral da história, falta do conhecimento. Obviamente o que eu acabo de contar para você é uma parábola, mas é ilustrativa para que tu entenda, irmão, que se não houver o conhecimento, a gente sim, irmão, a gente cai em ciladas, em astuta, a gente sim pisa fora, irmão, da linha. Você consegue entender, ou você consegue compreender tamanha falta do desconhecimento? Porque, irmãos, isso é coisa muito séria. Eu sei, querido, que você vai refletir e vai parar para pensar. Não queira que ninguém leia a Bíblia para você. Você mesmo faça isso. Busca no Senhor o conhecimento. Eu sei que por muito tu vai dizer, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Não é diferente comigo. Ou melhor dizendo, não foi diferente comigo. Para mim chegar à pessoa que hoje sou, agradeço a Deus, eu precisei ler, reler, até conseguir entender um pouco do que hoje entendo. E eu falo para você, faça a mesma coisa. Não erre e não vai pela direção de quem não tem uma direção para você. Há um ditado que diz que um cego não pode guiar o outro. Querido, beijo no teu coração. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.